Olá, tudo bem? Me chamo Pastor David Santos, viemos aqui mais, um dia maravilhoso aqui, ter uma conversa teológica com você que está aí do outro lado aí nos ouvindo, tá bom? Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus Cristo, tá? Primeiramente nós vamos iniciar com um tema, falando aqui um pouquinho da nossa realidade, da nossa igreja, que a gente vem vivenciando. Hoje a gente olha aí dizem grandes pregadores da palavra de Deus, enganando muitas pessoas, falando de Deus, mas por trás comercializando, A gente vê que isso virou um comércio e muitas pessoas adoram a essas pessoas. A palavra de Deus vem dizer, não adora esculturas, ídolos, não fazer ídolos e etc, e etc, e etc. E as pessoas que creem em Deus, elas passam a ser enganadas de tal maneira, que elas fecham seus olhos, e pensam, e às vezes até falam de outras religiões que estão adorando escultura de barro, fazendo ídolos, e na verdade, o evangélico hoje, algumas pessoas, eu não estou generalizando, elas estão entrando também nesse contexto de adorar essas grandes pregadores, grandes cantores e virou um comércio, estão fazendo do evangelho do Senhor Jesus um comércio. Tá? Então eu venho falar para você nessa manhã. Não entre nessa, meu irmão. Não entre nessa, não te enganes. Porque ainda tem gente que adora a Deus verdadeiramente. Ainda tem gente que faz a obra de Deus verdadeiramente. Então não te enganes com isso, tá bom? Fica na paz do Senhor. Hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre a carta de 1 Pedro, que é uma epístola, destinada a farosteiros e da dispersão, Eram cristãos que, como Israel, de outrora haviam sido espalhados pelo mundo. Quando fala dispersão é porque eles foram dispersos, foram espalhados. Eles não ficaram juntos diante de algumas situações. Os primeiros leitores dessa carta, no entanto, não eram predominantes judeus, mas sim gentios. E é interessante, meus irmãos, que a gente falando aqui um pouquinho da saudação, capítulo 1, vem dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, ou seja, eles foram dispersos no ponto da galáxia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, eles foram dispersos em várias áreas, em vários locais, não ficaram, vamos supor, no Brasil se espalharam, não, eles ficaram em vários locais, Galácia, Capadócia, na Ásia e Bitínia, eles foram dispersos. E mais à frente, a gente vai falar um pouquinho da graça de Deus, A graça de Deus, versículo 3 vem dizer assim: bendito Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então a graça, ela significa segurança. Aqui no versículo 3, ela está nos dizendo que a graça de Deus, ela é viva, ela é esperança. Ou seja, a graça de Deus significa segurança. Você tem que crer, você tem que ter fé que você é salvo pela graça do Senhor Jesus. Amém? Outro tópico que nós vamos conversar, vem falar sobre a graça que significa sobriedade. Nós estamos falando hoje aqui sobre a graça de Deus. Primeiramente, nós falamos aqui que a graça significa segurança. 2. A graça significa sobriedade. Vem dizer assim:
Sobriedade é o que? Viver sóbrio, viver em santidade com a palavra de Deus, viver na direção, no direcionamento, se colocar no centro da vontade de Deus. Isso é viver em sobriedade, isso é viver em santidade, é santificar-se, é largar as coisas do mundo e viver as coisas de Cristo verdadeiramente. Não é forjar que está servindo a Deus e servindo ao mundo. Para você viver em santidade, você tem que servir ao único Deus, que é o Deus vivo e maravilhoso da qual nós servimos. Amém? Viver em temor. Vem dizer assim no versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 18. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vos pais vos legaram. Ou seja, você tem que viver com temor. Você não tem que esquecer aquela questão de ouro e prata. O ouro e prata do mundo não vai te levar à salvação, mas você servindo ao dono do ouro e da prata, sim, que é Deus. Você servindo a Deus com temor, você vai levar uma vida de santidade, você vai estar no caminho, você vai estar na direção para alcançar a tua vida eterna. 3. Viver em amor. Versículo 22 vem dizendo assim, não se percam, 1 Pedro, tá pessoal, capítulo 1. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso aqui é muito forte. Viver em amor, não fingidamente. A palavra de Deus vem dizendo aqui, né? Fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso aqui é muito forte, meu querido, minha irmã que está nos ouvindo. Amai-vos uns aos outros de coração, ardentemente. Ou seja, a palavra de Deus ela vem te dizer aqui nesse dia que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. O que você quer para você, você tem que querer isso para o teu irmão também. O que você não quer para a tua vida, você não pode querer também para a vida do teu irmão. E você não pode fingir que o ama. Hoje a realidade é bem complexa, a gente vê muito isso dentro da própria igreja. As placas denominacionais estão subdivididas, né, dentro do nosso país e do mundo também afora. E a gente vê um amor fingido. Dentro da igreja é aquele amor, aquele abraço, eu te amo meu irmão, eu te amo minha irmã. Quando tá na rua, não fala com o teu irmão, não fala com a tua irmã. Então, não pare, continue. Ame o teu irmão como a ti mesmo. Viver em crescimento, você tem que buscar um crescimento na obra de Deus. Você tem que ter essa fome pela obra, essa fome por estudar a palavra de Deus, essa fome por fazer a obra do Senhor. Então, viver em crescimento é isso, meu irmão, é viver buscando a Deus incessadamente a todo momento. Isso é viver em crescimento e você não pode parar. Outro, graça significa submissão. A gente falando da graça, você tem que ser submisso a Deus. A graça de Deus é isso, nós temos que ser submissos completamente a Deus. Isso são os passos que vão te levar ao sucesso. Isso é os passos que vão te levar na retidão. Esses são os passos da graça que vão te levar para a salvação eterna. Amém? Fique com essa palavra, fique com Deus ao teu coração, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal,
Conversa Teológica, nós temos muitos assuntos abordados, pregações, temas de livros teológicos, evangélicos, para que você possa também, assim, crescer em fé e conhecimento. Fique com Deus e até a próxima.